assim, é com um sentimento de gratidão que a gente está aqui, né, nessa oportunidade de aprendermos, de estudarmos, de tentarmos, né, compreender um pouco mais desse doce e divino mistério que é a presença de Deus, que somos nós. E agradecer especialmente o Lar de Tereza essa oportunidade, a Elisa pelo convite, ao João Batista, que sempre me ajuda na revisão do trabalho. Bom, e para dar o início, né, a gente está na comemoração dos 150 anos do lançamento da Gênese. O capítulo 12 é o capítulo que nós vamos estar refletindo nessa noite. E a gente precisa pontuar assim, alguns aspectos importantes do que a gente vai ver aqui. E eu acho que o primeiro deles é a gente tentar entender que a gente vai estar refletindo sobre uma literatura escrita há praticamente 3.400 anos atrás. Então, isso é muito importante. Num contexto de vida humana completamente diferente do que temos hoje. E outra, nós estaremos nos debruçando sobre literatura. Toda a Bíblia, especialmente o Gênesis, o Apocalipse, que são mais cheios de figuras, de imagens, de metáforas, mas toda a Bíblia como um todo, ela é uma literatura que fala sobre um projeto inicial, que é o projeto do Criador de estabelecer um relacionamento com o que a gente diz que é a coroa da criação, que somos nós, espíritos inteligentes, criados à imagem e semelhança desse Criador. Então, é importante a gente fixar isso. Estaremos nos debruçando sobre uma literatura, e uma literatura poética. Isso é muito importante, porque poesia significa um estilo literário em que vários elementos são utilizados para compor essa história. E o interessante que nós vamos ver também, que apesar de ser uma literatura poética, ela também tem aspectos de drama. E se a gente for lembrar lá das próprias tragédias gregas na antiguidade, eram dramas, mas sob a forma de poesia, rimado, com ritmo, porque isso também fazia, ao serem contadas ou ao serem encenadas também, que os nossos sentidos ficassem mais alerta. Então, o som, o ritmo, tudo isso contribuía para que nós pudéssemos visualizar. E não é diferente aqui. Não é diferente aqui. Tá. Então, aqui a gente vai, o capítulo, como Kardec nos apresenta, ele divide em duas partes. Primeiro, os 6 dias, que tem a ver exatamente com a criação. A gente vai ver lá que na narração feita por Moisés, existe esse momento, né, da criação do universo, da terra, do homem. E a segunda parte, a perda do paraíso, quando esse personagem principal entra em ação. E aí a gente vai ver a questão do drama, de como se desenrola isso dentro dessa ideia geral que toda a Escritura, que todo o Velho Testamento, como também o Novo Testamento, terminando lá no Apocalipse, dessa volta a esse projeto inicial de uma comunhão harmônica entre Deus e o homem. E aqui já nós ressaltamos essa observação de Kardec para exatamente dar o ponto
do que é importante. Não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Ao contrário, estudemo-la como se estuda a história da infância dos povos. Trata-se de uma época rica de alegorias, cujo sentido oculto se deve pesquisar. E aqui Kardec já põe, ele já pontua exatamente, tipo dizendo assim, olha, não podemos nos ater a esses escritos tentando analisá-lo como se tudo realmente, uma análise literal. E foi exatamente isso que nós fizemos. Até a doutrina espírita, claramente para todos, e é por isso a importância dessa observação de Kardec, a nos dizer, olha, isso é literatura, isso é alegoria, não dá para levar ao pé da letra. Se levar ao pé da letra, vai acontecer o que aconteceu e é óbvio. Aqueles que creem, porque creio, porque é assim, está dito e é assim, e aqueles que não creem, porque dizem, isso é um absurdo, eu tenho raciocínio, eu tenho inteligência, eu não vou acreditar nessa baboseira. Não foi isso que a gente sempre viu? Então, agora, a doutrina, ela começa a abrir esse véu, a tentar ir desvendando aos poucos essas alegorias. Então, aqui a gente começa já lá no capítulo 1, né? E é importante dizer, para quem quiser se aprofundar mais nesse estudo, o YouTube tem uma série de estudos do Haroldo Dutra Dias. Ele tem um estudo especificamente sobre o livro Gênesis. Ele já fez um estudo sobre o Êxodo, e ele faz um estudo sobre o Gênesis muito mais aprofundado, muito mais rico. A gente tentou pegar beber dessa fonte, né, com algum, até dentro do tempo que a gente tem, mas é uma dica que eu dou. Quem se interessar, acessem o YouTube, o Gênesis. Então, aqui os estudiosos, eles costumam classificar, apesar da gente ver lá na Bíblia convencional, o capítulo 1 como sendo dos 6 dias da criação, na realidade ela vai se completar no capítulo 2, no versículo 4. E aqui a gente já vê logo a primeira palavra, no princípio. E isso é óbvio, isso já dá uma dica para a gente de que é a narração de algo. Temos um narrador aqui. É como mais dizer, era uma vez, né? Era uma vez, isso a gente tem da Europa medieval, dos contos, né? Aqui é a mesma coisa, o mesmo estilo literário de um narrador que começa a nos contar. Criou Deus, e aí aqui eu coloquei entre parênteses a palavra em hebraico que foi usada no original, que é Elohim. E Elohim em hebraico é o plural de deuses, ou seja, não é alguém único, mas algo coletivo. E a gente vai, mas a gente pensa assim, mas Deus, o povo hebreu, a herança dele não foi exatamente essa do Deus único? Como é que vai aparecer ali o Elohim, que é plural, vários deuses? E aí a gente vai ter essa explicação no A Caminho da Luz, de Emmanuel. E quem se lembrar da palestra do Lucas, vai lembrar também de que quando ele estava explicando o princípio espiritual, lá no Evolução em Dois Mundos, quando André Luiz fala sobre aqueles espíritos encarregados, engenheiros, encarregados de fazerem o quê? Todos aqueles testes, lembra? Erro e acerto, combinações, para até que pudesse ser formado o planeta e pudesse ser formado a vida. A gente vê aqui que lá no original em hebraico já havia pelo menos esse indício. E a gente vai ver mais. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, o Verbo, haja luz e houve luz. Aqui é importante a gente ressaltar essa palavra também do hebraico, o ruach,
que na realidade ele tem um sentido de vento. Quando Jesus vai lá falar no Evangelho de João também, com a samaritana, com Nicodemos, que ele fala do Espírito, sopra aonde quer, no sentido de algo fluido, né? Porque isso vem do original, esse vento, esse ar. E que a gente, na doutrina também, o Haroldo chega a comentar alguma coisa sobre isso, a questão do fluido, né? Do fluido cósmico. E disse Deus, haja luz e houve luz. Essa questão do verbo. E aqui a gente volta ao Elohim e ao verbo. Em que sentido? No sentido de que esse Elohim é que vai fazer com que se manifeste. O verbo é o sentido, o que o verbo faz? Ação, né? Numa frase, o verbo é o cerne, porque ele que discrimina qual ação está sendo realizada. O que está sendo feito? É o ponto. Então, é como se o Elohim, e a gente trazendo aqui para o Evolução em Dois Mundos, para o Emmanuel, esses espíritos personificam, eles criam, eles materializam aquilo que está no projeto, na mente, né, na inteligência suprema, no princípio de todas as coisas, que é Deus, que a gente não consegue ainda materializar. Então, aqui nessa palavrinha em hebraico, é como se a essência, em sânscrito, tem uma coisa muito interessante quando falam de Brahma e Brahman com relação a Deus. Por quê? Porque o Brahma é quando Deus se materializa em algo que foi criado. E o Brahman, que é o mesmo radical, só mais uma letra, significa a essência absoluta. Então, é algo até que para a gente mesmo, a essência absoluta, a gente nem consegue compreender na plenitude. Mas quando se materializa em algo real, na criação, aí a gente já começa a entender. É como se a manifestação, a doação do amor de Deus, para que nós pudéssemos perceber, ela tem que se materializar. E esses espíritos, essa pleiade de espíritos do qual Jesus faz parte, que capta esse pensamento e executa esse planejamento e esse pensamento, tornando real. E isso é o que essa palavra, essa poesia, quer nos dizer. E aí a gente vai para o João. O primeiro capítulo, primeiro versículo. No princípio era o verbo. E aí a gente vê a conexão que João faz ao abrir o evangelho dele. João já vai lá no Gênesis. Ele vai ao Gênesis, mas vai trazer um dado a mais que estava lá. Ele vai dizer para a gente, esse verbo aí, que estava lá, que foi o que executou, foi o Logos, a palavra que gerou, era Jesus. E por isso Jesus vai dizer, antes de Abraão eu sou. Também no Evangelho de João. Todo o tempo, Jesus está falando isso. São revelações num nível muito mais profundo e muito mais espiritual da própria Gênese. E aqui duas observações agora que a gente vai entrar mais especificamente na questão das interpretações, né, e do drama em si, digamos assim. A fim de compreendermos certas partes da Gênese, faz-se indispensável que nos coloquemos no ponto de vista das ideias cosmogônicas da época que ela reflete. Isso é muito importante, e o bom senso de Kardec e o seu caráter, né, de pesquisador, de professor, ele vai logo pontuar, logo no cerne, e dizer assim, olha só, a gente, para interpretar isso, a gente tem que contextualizar. Você tem que ver
aquela época, como que o povo pensava? E quais eram as ideias cosmogônicas da época? Tinha Newton naquela época? Não. Tinha Galileu? Não. Tinha Einstein? Não. Qual era a ideia deles? Eles viam o céu como uma abóbada brilhante, era o limite, e a Terra estava circunscrita ali. Essa é a ideia. Então, tudo o que vai se relacionar ali tem a ver, na criação do Gênesis, no poema, vai ter diretamente a ver com essa visão, ou seja, com os seres, com os céus, com a terra, né? E a expressão na realidade em hebraico, céus e terra, é muito mais profunda. No original, significa tudo. É uma expressão idiomática. Céus e terra significa tudo. E aí hoje, com o nosso conhecimento de universo e o de um universo em expansão, dá para a gente perceber um pouco mais. Mas naquela época, não. Por isso que a descrição é de todos os animais, da água, que também era muito importante dentro do contexto do local em que eles estavam. E Bezerra de Menezes também vai dizer, nos estudos filosóficos, né? Para quem não conhece, é esse livro aqui, e na realidade é uma compilação de artigos que Bezerra escreveu quando tornou-se espírita, escrevia no jornal. Alguns até com um pseudônimo, né? A cosmogonia mosaica é um sistema organizado para o homem atrasado e carnal dos tempos bíblicos. Aqui ele foi mais, né? Assim, mais direto, mas para dizer exatamente a mesma coisa que Kardec, de uma forma mais lírica, mais doce, falou. Aqui até porque, na realidade, esses artigos que Bezerra escrevia era exatamente para chacoalhar a ideia religiosa da época, né? Que era exatamente aquela ideia arcaica. Não é assim porque é assim, que a gente vai ver lá na frente. Por isso, talvez, esse tom um pouco mais incisivo. Para quem hoje lembra as mensagens de Bezerra, né? Tão doces, tão suaves. Bom, então aqui, para a gente começar a fazer essa viagem, para nós começarmos a entender isso, é preciso que a gente contextualize, né? Então, esse mapa, ele nos dá exatamente uma ideia da Mesopotâmia, né, dos povos da época em que as escrituras foram escritas, em que o livro Gênesis foi escrito. Quais eram os povos? Né, a gente vê ali os sumérios, em laranja aqui, o Império Babilônico, o Império Assírio, que a gente vê que era, depois talvez, dominava todo o mundo, que depois a gente vai ver o Império Romano também, né, a própria Grécia com Alexandre, quer dizer, e aqui nós temos a região que seria a antiga Mesopotâmia, hoje em dia correspondendo a esses países, o Kuwait, o Iraque, a Síria. E por aqui, eu acho interessante quando a gente olha isso e vê esses impérios, não ficaram, né? Não ficou nada de pé. Até agora, então, depois do Talibã, menos ainda, né, que começaram a destruir mais coisas, a própria biblioteca, né, de Alexandria, culturas, e tudo vira pó. Tudo vira pó. Por aqui, a gente tem essa visão desses grandes impérios, que hoje, quando a gente fala Babilônia, eu conheço ali o Morro da Babilônia. Sumério? Assírios? São palavras. São palavras que ecoam no nosso ouvido como algo muito distante, muito longe da nossa realidade. Mas essa era a realidade na qual o povo hebreu estava inserido. E o povo hebreu se caracterizava também
por um pouco de diferente, porque aqui nós já temos grandes impérios. A Babilônia também com uma arquitetura deslumbrante, né, os jardins suspensos, com também estudos mais avançados, e o povo hebreu, um povo de pastores, um povo agrícola, mas que vai fazer uma grande revolução. Então, aqui é que a gente já viu ali, né? E o interessante, na cultura desses povos, né, a questão do politeísmo, porque além do politeísmo, havia uma outra característica. Esses deuses tinham a forma, muitas vezes, uma mescla da forma humana com a forma animal, mas mais do que isso, eram caracterizados por todos os sentimentos e emoções humanas. Então, essa mitologia toda é formada através de muitas guerras, de lutas. Então, a cosmogonia desses povos todos sempre foi através de uma guerra, de uma luta, de uma disputa. E vem o povo hebreu e fala algo completamente diferente. E todas as mitologias dos povos do Oriente apresentavam as águas como a origem da vida. E isso é interessante, porque isso não mudou. E hoje, a ciência ainda busca a origem, ou não tanto a origem, mas a presença de vida em função da existência de água. Então, a gente vê aqui como que a verdade ela é perene. Ela atravessa gerações, séculos, milênios. Porque a verdade, ela é o próprio Criador. O povo hebreu, mais do que instituir o monoteísmo, revela a todos os povos que o Deus único é espírito, ou seja, não possui forma humana, e criou o universo pela sua vontade. Ele é onipotente e onisciente. Por isso, lá no relato, né, quando o narrador começa, ele não diz, houve uma guerra, ou Deus tal apaixonou-se pela deusa tal, que era mulher do Deus tal, que daí gerou uma guerra e se formaram os mares, porque era assim a mitologia antiga, para dizer da formação das coisas. Era sempre em função de guerra. Não. O povo hebreu vai dizer que Deus é espírito, ou seja, não tem forma. E criou o universo pela sua vontade. E é lá o verbo que a gente começa. Haja luz. Uma ação que demonstra um desejo, uma vontade por trás. Porque a ação ela é movida sempre por um desejo, por uma vontade. E a vontade sempre vem também de um pensamento e de um sentimento. Então, aí, de tarde aqui, eu estava falando que essa verdade perene, né, ela vem em gotículas. E aí a Elisa depois acrescentou que com relação ao povo hebreu, choveu. Realmente choveu. As gotas de água foram muito grossas, porque revolucionou. E a gente vive ainda isso daqui. E a doutrina espírita falou alguma coisa diferente disso aqui? Vocês acham que Deus é espírito, que criou o universo pela sua vontade? Espera só um instantinho. E aqui agora a gente vai ver exatamente isso. Qual é também uma grande herança do povo judeu? Eles têm uma tradição muito grande de interpretar
os escritos, os seus próprios escritos, porque essa tradição, na realidade, essa interpretação fala muito também da sua própria história, da sua própria cultura. Então, é como se fosse um exercício sobre si mesmo, sobre tentar entender a sua própria história e tentar entender e refazer a sua própria ligação com Deus. Porque não nos iludamos, e Kardec é bem claro quando ele nos coloca que a primeira revelação foi a revelação mosaica, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Isso é uma herança para nós, e nós devemos ser gratos. Gratos a Moisés, gratos a esse povo que com erros, mais erros do que acertos, sem dúvida, mas nos legou isso. Então essa tradição, com medo desse troço cair aqui. O que acontece aqui? Na realidade, a Bíblia hebraica, eu trouxe até um modelo aqui. Essa é a Bíblia completa, porque ela também tem o Novo Testamento. Mas ela é formada, basicamente, chama-se Tanakh. Ela é formada, que são a primeira letra, né, dos conjuntos de livros. A Torá, que seria o Pentateuco, os livros de Moisés. Neviim, que são os profetas, Isaías, Daniel, Oséias, todos aqueles grandes profetas, profetas maiores, profetas menores, e Ketuvim, que eles chamam os escritos, que seriam o quê? O livro de Salmos, as crônicas, Cantares de Salomão, o livro de Provérbios. Então, tudo isso forma essa Bíblia hebraica, que também fala da sua história. E dentro os estudiosos, a tradição rabínica, foi de sempre fazer essas interpretações. Então, aqui, por exemplo, a gente vê na figura de Paulo, que foi discípulo de Gamaliel, ele foi treinado em quê? Em todos esses níveis aqui de interpretação. Porque um fariseu precisava não só conhecer a história, e isso qualquer judeu, desde pequenininho, lá quando senta na ceia, a família vai contar a história, a tradição oral. Mas além dessa tradição, existia a tradição de interpretar os escritos nesses níveis. Então, o Peshat, essa interpretação simples, a primeira interpretação do que eu estou lendo, digamos uma interpretação literal, não é você mudar o que está escrito ali. A gente não vai mudar, a gente vai ler e interpretar o que está ali. E que, infelizmente, foi a que perdurou por todos esses séculos. E a gente vai ver lá na frente, quando a gente estudar, tentar interpretar o drama que acontece no jardim, a gente vai ver isso. O Midrash, que seria junto com o Derash ali embaixo, a raiz é até a mesma das duas palavras, né? Que na realidade o Derash, o verbo significa você cavar, você buscar. Então, o Midrash eu separei porque eu acho que no exemplo de Jesus fica bem claro isso. É uma interpretação através do uso de metáforas poéticas, de analogias, de parábolas, que Jesus fazia muito. Quando ele queria ensinar a lei ao povo, muitas vezes ele ensinava a lei, mas através de parábolas. Ele fazia aquela interpretação e dava um exemplo do dia a dia do povo, para que o povo pudesse entender. E algumas outras parábolas ele próprio as vivia. Né? Era uma ação contínua e, ao mesmo tempo, era uma parábola e, ao mesmo tempo, era um ensinamento. Um desses exemplos é a parábola da figueira, por exemplo, que vem num contexto que depois a gente vai ver até lá na crucificação, na própria crucificação, no perdão, nas últimas palavras de Jesus, está tudo ali na parábola da figueira. O Remes, que procura um significado mais profundo ao tentar encontrar nexos entre palavras e expressões iguais situadas em pontos diferentes do texto. Isso a gente vê muito em Paulo. Nas cartas, quem lê as cartas de Paulo, a gente vai ver isso.
Por quê? Ele foi treinado, ele estava nessa escola. E a gente vai vendo que cada nível tenta aprofundar um pouco mais. Né? Nas cartas de Paulo, ele sempre faz conexões. Ele está sempre fazendo isso. O derash, que é o trabalho de debastar o texto para penetrar num sentido mais oculto. E isso é muito interessante. É você tentar ver naquelas palavras ali. E Elisa e eu, no intervalo, a gente estava conversando, e Elisa fez uma pergunta, assim, uma colocação, aí a gente vai um pouco para esse derash aqui. Porque é isso, quer dizer, como é que você vai debastar o texto para penetrar num sentido mais profundo? E lá na frente eu vou falar exatamente o que é, porque é algo interessante. E eu acho que é esse um exercício que nós estamos aqui fazendo. Não é também para a gente acatar tudo isso, mas como que isso bate em cada um de nós e que interpretação a gente vai poder fazer e de que forma que essa interpretação, ao ser feita no nosso coração, vai poder modificar o nosso entendimento, e em modificando o nosso entendimento, como que vai modificar o nosso comportamento. Eu acho que esse é o ponto. Esse é o objetivo do painel. Em todos os sentidos, em todos os estudos que estão sendo feitos aqui. Nos habituarmos a nos abrirmos para fazermos essas interpretações e que essas interpretações fiquem em nós e nos modifiquem. E o sod? Aí o sod já é o nível mais profundo mesmo. Porque aqui porque a palavra sod em hebraico significa segredo. É você buscar aquilo ali. É o sentido místico e secreto, espiritual, investigado pela Kabbalah. É interessante isso. E o Haroldo Dutra Dias tem uma irmã, a irmã Aila Pinheiro, que é muito amiga dele e é uma estudiosa também, é uma doutora da igreja, é católica, né? É uma madre superiora, engraçadíssima, eu adoro ela, adoro ver também os ensinamentos dela. E ela estuda muito a Kabbalah, porque ela é uma especialista em hebraico bíblico também. E ela diz assim, ela de uma vez disse para o Haroldo, olha, a Kabbalah do judeu é o espiritismo de vocês. A conexão, por quê? Porque lida com a questão espiritual. Então, para o próprio judeu, esse é um nível muito mais elevado. E a gente imagina anos e anos e anos que o aprendiz leva até chegar a um ponto como esse, se chegar, que talvez muitos nem cheguem, e a doutrina espírita traz isso para a gente. E os espíritos, através de Kardec, já trouxeram isso para a gente. Então, é como se nós já estivéssemos começando daqui. Olha que bênção, assim, que coisa que nos foi dada, mas, ao mesmo tempo, também que responsabilidade, né? A gente pensar no que está sendo aberto, o mundo espiritual, todas as leis do mundo espiritual estão sendo abertas para a gente. A gente vê muito isso. E aí, voltando lá, João, quando eu abri o primeiro versículo da Gênesis e o primeiro versículo do Evangelho de João, em que ele diz, no princípio era o verbo, ele está fazendo uma interpretação só de aqui. Ele está querendo dizer, olha, você sabe aquela haja luz, aquele verbo lá, aquilo ali, o Elohim, aquilo ali era Jesus. Isso é um nível já muito, muito elevado. E aqui a gente vai ver a tradição que chegou para a gente de interpretação, né? A tradição ocidental, que é aquilo, é assim porque é assim. Deus criou o universo, a terra, a humanidade e a vida do nada, em 6 dias, tendo descansado no 7º dia e ficou inerte desde então. Então, tipo assim, se vira amigo, porque o que tinha que ser feito já foi feito, agora é contigo. E aceita se quiser, ok, se não quiser, está mudando, tá, gente? Está mudando e a gente vê exatamente. Peguem
algum vídeo da irmã Aila que vocês vão ver que está mudando. E está mudando muito. O Jardim do Éden existiu fisicamente e Adão foi o primeiro homem terrestre. Peshat, né? Aquele primeiro nível de interpretação. E aqui a gente já vem com a interpretação consoante a doutrina espírita. Eu vou passar logo tudo aqui para adiantar. E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos. Ele fala, Deus criou o universo por meio da sua vontade. E aí a questão 38, né? Como criou Deus o universo? Para me servir de uma expressão comum, por sua vontade. Nada representa melhor essa vontade todo-poderosa do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse, haja luz, e a luz foi feita. Ou seja, o poema, né? Mas aqui ele está querendo enfatizar aquilo que vem por trás, né, que a gente já comentou. O que está por trás de uma vontade? O que está por trás que se manifesta num verbo? A vontade tem a ver com sentimento, tem a ver com pensamento. Então, o amor incomensurável que deseja criar e que se utiliza dos seus instrutores para agir. Aquilo que é essência absoluta precisa se manifestar fisicamente. E aí vai utilizando na hierarquia, né, que a gente vê dos graus dos espíritos, desde a emanação pura de espíritos puros que captam essa vontade do Pai e a executam. E Jesus muito simplesmente fala, e aí já como encarnado, na convivência conosco, né, eu vim cumprir o quê? A vontade, né? Ele sempre fala isso, a vontade do Pai. O que é isso? Que desejo é esse? Que conexão tão profunda é essa? Que ele compreende a vontade e a executa. Isso se deu também na criação do cosmos, do universo. Essa vontade, esse planejamento e essa execução. Deus não está inativo, ele renova os mundos como renova os seres vivos. Também nessas mesmas perguntas. Vejam que interessante, a gente vai ver lá na frente, quando eu pontuar algumas coisas sobre como a ciência coloca hoje a criação dos universos, né, dos planetas e de tudo. Vejam na pergunta 40 que interessante. Os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em processo de formação? Isso é exato, respondem os espíritos. Aí depois ele diz, absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Ou seja, aqui, porque ao mesmo tempo que a ciência já estava começando a avançar no sentido de que provavelmente a criação ela ocorria no universo do maior para o menor até chegar à Terra, porque aqui no século XIX a gente já sabia que a Terra não era o centro do universo. Então, tinha mudado o foco. E eles dizem que essa condensação através dos cometas, que o quê? Viajam, né? E aqui é muito interessante, quando a gente vai lá para o último, que a Terra não é o único planeta habitado no universo. A raça adâmica seria formada por degredados que não acompanharam o processo de seu planeta de origem. Né, a gente vai ver isso lá no Emmanuel, A Caminho da Luz, a questão dos exilados de Capela, do degredo. E hoje existe, alguém já ouviu falar em panspermia? Panspermia, quer dizer, não é algo tão novo, mas a ciência está se debruçando sobre isso há alguns anos. É um pensamento que surgiu mais ou menos 500 anos antes de Cristo, com um filósofo grego, que dizia o quê? Que ele achava que a vida teria sido transplantada de outros locais do universo para que
através de cometas. Eu acho que talvez por isso essa pergunta também de Kardec, porque ele se lembra desse filósofo. E essa coisa da viagem na cauda do cometa, né? Porque eles são visíveis, muitas vezes, se passarem próximos à Terra, então já dava essa ideia. E aí os espíritos vão dizer que é a condensação da matéria. Pode um mundo completamente formado desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Pergunta de Kardec. Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, aqui a gente já teve um avanço muito profundo, até na questão desse universo que hoje a gente diz em eterna expansão. Então, aquela interpretação inicial, ela já estava caindo por terra. E a doutrina já vem nos trazer isso, já nos trazia isso no século XIX. E mais à frente, a gente vai ver com algumas imagens do Hubble, como que isso está hoje, como é que a gente vê isso hoje, a questão das nebulosas, etc. E aqui é mais ou menos um quadro, né, dessa questão dos períodos da criação. Aqui da formação da Terra, 4,6 bilhões de anos. Quem estava aqui na palestra do Fernando, né, a gente viu isso, a questão das rochas, a vida que começa a surgir mais ou menos em torno de 3 bilhões de anos, até o homem que surgiu há 1 milhão. Então, aí, na ordem de grandeza, a gente já começa a ver que realmente os 6 dias demorados, né? Esses 6 dias são, assim, realmente... Sim, sim. São ordens de grandeza completamente diferentes. É que a nossa capacidade ainda de absorção, a gente vai no mais simples para nós entendermos. É aquilo que as verdades, elas vêm de acordo com a nossa capacidade de compreensão. E aqui a gente começa a chegar no problemão. Aqui já é o problemão, né? E aqui na descrição, a gente começa a ver, ao ler, a gente começa a visualizar, é como se fosse uma encenação. Num cenário que a gente tem lá o jardim de delícias, né? O lugar de delícias, o Éden, o Gan Éden, e esses personagens que começam a aparecer, e inclusive o grande personagem que é ninguém falou, Eva, a serpente, né? Aí a serpente já é demais, né, gente? Uma serpente que fala ainda por cima, é duro, né? É difícil. Então, para a gente realmente tentar interpretar isso ao pé da letra, vai dizer assim, pela madrugada, como é que nem um cachorro que é mais próximo da gente, que convive, mas fala, como é que uma serpente vai falar? A gente precisa perceber que a gente está usando símbolos e que a gente está se debruçando sobre uma obra literária e uma obra literária poética, que usa e abusa de símbolos, de expressões, de onomatopeias, de hipérboles, tudo é exagero. Não é assim? Para que o ritmo aconteça, tem que botar aqui, para que o ritmo aconteça, tem que ter isso, para que haja ação, para que ao ouvir, e não nos esqueçamos que isso tudo era oral. Então precisava ter ritmo, sonoridade, para que a gente se interessasse e percebesse, e gravasse, e reproduzisse, porque isso passava de geração em geração. Porque o povo em si mesmo, o povo conhecia isso pela tradição oral, que era passada. Agora, a tradição rabínica é que essa tradição oral incluía a tradição da análise, da interpretação dos escritos e de se debruçar sobre o significado da palavra em si. Aí vamos lá para o problemão.
E aqui nessa tradução, e é interessante, eu botei algumas figuras, né, de pintores, porque isso é um prato cheio, né, gente? A Renascença, então, era um tema favorito deles, era o Jardim do Éden, era Adão e Eva, era a maçã, talvez também porque muitos daqueles pintores eram o quê? Contratados pela igreja e tinham que fazer reproduções para ornamentar as próprias igrejas, né? Então, tudo tem uma razão também. E eles aproveitavam para criar também obra de arte, né? Beleza. Então, aqui, o que a gente quer destacar lá do relato, né? Novamente, aparece ali o Elohim, ali à frente já o Yahvé, que é, na realidade, uma forma oral de tentar se falar o tetagrama, né? Porque para o judeu, ele não pronuncia a palavra Deus, é o inominado. Então, sonoramente seria essa coisa. Yahvé, algumas vezes também, nessa Bíblia aqui, fala Adonai, que é o nosso Senhor. Adam, do pó da terra, Adamá. Por que é importante aqui? Porque o Adão, quando ele coloca isso daqui, essa palavra Adam quer dizer da terra, Adamá. Adamá é terra vermelha, é como se fosse uma argila. Então, o Adam é porque é vindo da Adamá. É óbvio que isso na poesia, na literatura. Mas isso tem um sentido fundamental porque representa a humanidade como um todo. Adão. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Gan Éden, na realidade, que no original significa lugar de delícias, lugar aprazível. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável à vista e boa para alimento, ou seja, algo para os nossos sentidos, tanto da visão quanto do paladar, do tato. Então, é uma relação muito daquilo que é inominado, né, do Deus imaterial, espírito, mas que materializou para o homem algo agradável para os sentidos. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E é aqui que a gente vai ter o grande problema. Com essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tomou o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aqui entra a pergunta da Elisa. E aí é uma pergunta que nós começamos, e eu vou jogar essa pergunta para todos nós, porque é ótimo para cada um de nós refletir sobre isso. Qual o raciocínio da Elisa? Ora, se Deus já sabia de todas as coisas, a árvore da vida, e como nós vamos ver lá na frente, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela já significa o quê? A capacidade de livre-arbítrio, de decidir. Por que ele iria proibir, se faz parte do jogo? Até porque foi dito, terás o conhecimento, conhecerás a verdade. E a verdade vos libertará. Exatamente, exatamente. Então, que jogo é esse? Né? Como que pode isso? E aí, uma das reflexões é como isso é um palco para desenrolar uma ação, e mais, não nos esqueçamos que Moisés teve que fazer a lei e sabia de como agia com o povo, sempre no sentido de fazer com que o povo agisse corretamente. Só que o agir corretamente era através do não faça, né? Não faça isso, não faça aquilo, porque a tendência seria sempre de fazer o errado. Então, vamos pensar sobre isso, né, dentro dessa questão, porque uma coisa é óbvia. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal,
elas estão intrinsecamente ligadas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer isso. Mas eu acho que também uma resposta depois vem no Emmanuel, lá na questão 135, quando ele fala exatamente sobre esse mal. Não, a árvore da vida... Sim, a árvore, na realidade, ela em vários momentos das escrituras, ela tem sempre essa conotação muito do ser humano, outras vezes do próprio povo hebreu. E aqui ela tem o sentido da própria presença de Deus no ser humano, essa ligação profunda. O ser humano sendo espírito, através da presença da lei divina na sua consciência, mas também da sua capacidade de escolha, de raciocínio, de decisão, na própria árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, e esse conhecimento, ele passa pela própria árvore da vida, que é a própria presença de Deus. Aí a gente vai ver depois como que é essa questão do mal. Vamos ver ali, lá na frente, na questão que fizeram para Emmanuel, de como que surge essa coisa do mal. Uhum. Aí aqui a gente vai fazer algumas observações que os estudiosos até nos apresentam, né? O Adão simbolizando a humanidade como um todo. O jardim repleto de árvores agradáveis à vista, lugar de delícias. O sentido, a questão sempre material dos sentidos e a questão espiritual. As duas estão sempre ligadas aí nesse drama. A nossa dupla natureza espiritual, uma natureza espiritual, mas no mundo material, expressando-se através do mundo material, através dos sentidos. Adão deveria guardar e cultivar o jardim. Aqui já demonstra uma ideia, uma coisa de fidelidade e responsabilidade. Não nos esqueçamos que a ideia, né, do façamos a nossa imagem e semelhança tem a ver com o quê? Tem a ver com o projeto de comunhão. E o projeto de comunhão de imagem de um original. Não é o original, mas é para refletir essa imagem. Que a gente vai ver isso com Emmanuel no Pensamento e Vida. Quando ele fala que a mente é o espelho da vida, e ele abre isso. A partir do momento que a nossa mente deseja se aproximar da espiritualidade superior, a nossa mente vai se abrindo. A árvore no meio do jardim, o próprio amor de Deus que flui, a lei divina, a vida espiritual. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a consciência, o livre-arbítrio, o saber. Ou seja, essa dualidade, né, da consciência do espírito. Mas que essa consciência, ao se manifestar no mundo material, ela vai se manifestar como? Através das decisões. E aí, voltando à árvore. A gente conhece a árvore pelos frutos. Pelos frutos. Todo o Evangelho, toda a Escritura vai sempre falar de árvore. A gente vai retomar isso lá no Apocalipse, onde a árvore da vida aparece novamente no meio da Jerusalém espiritual. Ou seja, quando a humanidade estiver no mundo ditoso, quando a terra for um mundo ditoso, em que a própria presença de Deus estará em cada um. Figuras
Aí aqui novamente é o ápice, né? Aí a gente chega aqui no clímax da encenação, né? Quando a gente vai ver que a serpente vai induzi-la a dizer que não poderia comer. E aqui é importante a gente frisar, lendo como está no texto, que quando ela responde que ela não pode comer das árvores, ela diz assim, mas da árvore que está no meio do jardim. Ela estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento? Pelo relato, a árvore da vida estava no meio. Então, aqui, está começando a dar os ploc, ploc, ploc de novo. Aqui? Assim? Tá bom? O que a gente vai ver aqui nessa transposição? Né? A árvore da vida que estaria no meio, e agora ela diz que é essa árvore. É como se a gente tivesse mudado o foco. Na realidade, em vez de desejar fluir, que esse conhecimento viesse da convivência com o próprio Pai. Por isso, essa relação da árvore da vida e da vida do conhecimento do bem e do mal, ambas estão juntas, porque o conhecimento vem dessa própria relação. Um comprometimento. É mais do que... depois, sim, do comprometimento, de um compromisso. De um compromisso, mais do que um comprometimento. Mas quando ela desfoca, o que acontece aqui? Na realidade, eu não estou me alimentando mais da árvore da vida, mas só esse conhecimento me basta. Entendem? Você desfoca. E será que não é isso? E é tão interessante depois, porque, na realidade, o que nós estamos vendo aqui, essas figurinhas, essa ação aqui, isso nada mais é do que mostrar para a gente as nossas atitudes e os nossos impulsos psíquicos. Os nossos desejos, os nossos impulsos internos. Vamos ver. Por exemplo, no sentido de eu querer algo que me dá poder. E mais, a atitude psíquica também, de muitas vezes, quando eu vejo que esse meu sentimento para o qual eu me deixei levar, algo fala em mim, a primeira coisa que eu faço é negar. E a gente vai ver lá na frente, é interessante que Deus passeava, né, a figura, né, gente, no jardim, chama Adão, ou seja, a lei da consciência, a lei divina dentro de nós, isso ecoa dentro dele. E aí Deus vai perguntar, exatamente no teatrinho, né? Como que você sabe? Você comeu... A primeira coisa que Adão vai dizer é o quê? A mulher que tu me deste disse que era para eu comer. E eu comi. Vejam. Olha só. Mais uma vez. Se liga, Deus. Você criou o problema. Ou não? Quem mandou tu me dar a mulher? Foi a mulher que... E são atitudes psíquicas. E aí a gente vai ver na atitude de Eva, e aí, mais uma vez, né, que ficou... Mas é uma atitude psíquica nossa, humana, de querer, da curiosidade de avançar e de fazer. E essa atitude de Adão é uma atitude mais omissa, não é verdade? De se omitir e depois culpar o outro. Será que na nossa vida, essa situação aí tão estranha, ou tão bizarra, ou que a gente acha tão bobinha, para contar história de criança, para assustar a criança, será que na nossa vida, no nosso convívio familiar, no trabalho, na sociedade, entre as nações, olha, não fui eu não, olha, não sou eu não,
Ele fez assim. E aqui no caso, o bode expiatório, né? E aqui no caso, como é uma literatura, tudo tem que ser ao máximo, né? E na realidade, o máximo do máximo é a gente dizer assim, a culpa é de Deus. E a gente não faz isso? Ah, faz. E como faz? Se Deus quiser, esse termo é muito interessante, quer dizer, se Ele quiser. Sempre a responsabilidade é aquele superior. Sim, sempre tem que ter algum... digamos assim, a instância máxima é Deus. Não tem mais ninguém para culpar. Vamos culpar Deus. O governo, sim. Então, aqui, novamente, são os impulsos psíquicos, atitudes psíquicas. Né? E aí Bezerra diz, a verdade é que o Senhor plantou no meio do paraíso a árvore da ciência e do bem, porque quis que a humanidade as cultivasse por igual. Atendei a essa ligação do saber com o bem. Ou seja, a gente pode aprender pelo bem. E aqui aquela questão do mal, do Consolador. Vejam, que fez a pergunta, se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Como é que surge o mal assim? Deus criou o mal? E aí, trocando em miúdos ali, o que Emmanuel vai dizer, não, olha só, o determinismo da lei é o do bem. Só que o homem, confiando mais em si, ou seja, aquilo que a gente falou, não, eu me basto, eu já sei, e a gente faz isso. O homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei. E aí a gente vai tropeçando, metendo os pés pelas mãos, como dizia minha avó, efetuando uma intervenção indébita na harmonia divina, eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime, eis o resgate. E aí ele fala um pouco mais, e aí ele começa a falar sobre Jesus aqui. Que Jesus e os seus propósitos estão sempre na tarefa de nos conduzir, de nos reconduzir. E é por isso que Paulo vai fazer novamente essa ligação do Gênesis com Jesus. Ele volta, né? Naquela, como especialista na lei, ele sempre faz isso. Porque ele coloca Adão como alma vivente, ou seja, a matéria, mas o Cristo, o último Adão, que é o Cristo, é espírito vivificante. Ou seja, nós vamos aprender a absorver a vida espiritual através de Deus, através da própria lei que o Cristo veio cumprir. E aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, o Cristo Consolador, essa passagem é muito linda, e aqui a gente vê o Espírito de verdade voltando lá para o que aconteceu no Éden. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Volta lá a visão novamente do jardim. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis. E quer que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, Adão, terra, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Pelas nossas decisões, pelas nossas ações, vamos recuperar isso. E Santo Agostinho, num desses arroubos que ele tinha, né, de se sentir diante da divindade, ele diz, né, o homem, fragmentozinho da criação, quer louvar-vos. O homem que publica a sua mortalidade, arrastando o testemunho do seu pecado e a prova de que vós resistis aos soberbos. Volta lá também, né, para Adão. Todavia, esse homem, partículazinha da criação, e aí
ele já tem uma visão maior do que seja o universo e da nossa porção ínfima diante de todo o universo. Deseja louvar-vos. Vós o incitais a que se deleite nos vossos louvores, porque nos criastes para vós, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousar em vós. Ele retoma aqui todo o projeto divino de comunhão que a gente vê lá no Gênesis, na figura do Adão, na figura da humanidade, dessa relação de Deus com o homem. E aqui agora, a gente já está na parte final, eu já atrasei mais ainda um pouquinho. Aqui tem algumas figuras de nebulosas. Essas figuras foram tiradas pelo Hubble. E é muito interessante quando ele diz, e Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essa visão de que não foi os 6 dias, né? Que a gente já viu que são bilhões de anos e vão se transformar em outros bilhões de anos porque o universo continua. Essas são imagens de nebulosas. E aquela primeira ali é muito interessante, que os cientistas chamam, é na constelação de Órion, chamam de pilares da criação. A junção ali de poeira cósmica, que eles chamam, e de gases, que eles estão espalhados pelo universo, que são lançados pelas estrelas quando elas morrem. E eles vão formando, aqui é um conglomerado, e aqui é a nebulosa, que eles chamam de cabeça de cavalo, que parece realmente, né? E aqui, agora... E a gente colocou esse filme para terminar, porque eu creio que ele relata muito bem o princípio da criação, e eu acho que ele relata também o que Santo Agostinho sentiu quando pensou na criação. Como Deus cria? Que processo é esse? Que agregação de matéria é essa? Como estamos inseridos? E é isso, gente. Obrigada pela paciência, pela atenção. Eu esqueci de falar, esse filme a NASA fez através de fotos do Hubble, né, na constelação de Órion, que ela é relativamente próxima da Terra, está só a 1.500 anos-luz. E aí deu para fazer. Desculpem, eu me atrasei muito, né?